que tudo corra bem, se Deus quiser. Só um minutinho para iniciar a gravação. Ok, retornando então para mais esta aula. Esta é a segunda aula da disciplina Sistemas de Interpretação da Bíblia. E hoje, então, vamos dar uma olhadinha nesse conteúdo chamado dispensacionalismo. Na verdade, nós vamos comparar, né? Fazer uma breve comparação entre o dispensacionalismo e o aliancismo, que são as duas correntes de interpretação mais comuns nas igrejas, né? Principalmente o dispensacionalismo, ele é hoje muito utilizado, talvez em 95% das igrejas. Então, vamos lá, dispensacionalismo versus aliancismo. E essa é a primeira tela que nós vamos projetar aí, para definirmos o termo dispensacionalismo. Vejam aí, nós vamos encontrar na Bíblia pelo menos 4 passagens escritas pelo apóstolo Paulo, principalmente, a respeito dessa palavra dispensação. Então, quando nós falamos em dispensacionalismo, nós estaremos tratando de dispensação ou dispensações. E aí, na carta de Paulo aos Efésios, ele vai dizer o seguinte no capítulo 3. Ele vai dizer: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Então, Paulo, ele é o autor bíblico que usa muito essa palavra dispensação. Usa muito não, ela aparece 4 vezes no Novo Testamento, e nas 4 vezes são citações de Paulo. Essa palavra, então, se vocês derem uma olhadinha aí, no grego é a palavra oikonomia. O que significa, então, essa palavra oikonomia? Né? Daí vem a ideia de economia também, de economia. Significa administração de um lar ou os afazeres de um lar. Então, veja que interessante o sentido dessa palavra. Então, especificamente, nós temos a administração, a direção, a gerência da propriedade de outro. Então, o que nós vamos ter, na verdade, como ideia bíblica da palavra dispensação? É Deus administrando, é Deus gerenciando o seu relacionamento com a humanidade no decorrer da história. Então, Deus, ele gerencia, ele administra, ele direciona na sua soberania os seus planos, os seus propósitos para a humanidade no decorrer da história. Então, esse é o sentido dessa palavra. Ainda, se vocês verificarem aí no significado, 1b é o ofício de um diretor ou gerente, a administração. Administração, dispensação. Então, esse é o sentido dessa palavra oikonomia que Paulo trata, então, aí em Efésios capítulo 3, falando da dispensação da graça, ou seja, desse momento em que Deus vai dispensar sobre a humanidade a sua graça, a sua misericórdia, mediante o Senhor Jesus Cristo. Então, se nós caminharmos para uma definição mais específica, nós teremos essa definição para dispensação. Então, é um período de tempo em que o homem é provado com respeito à sua obediência e alguma revelação específica da vontade de Deus. Então, essa ideia de Deus administrar desde a criação até a consumação, dentro do dispensacionalismo, isso é chamado de dispensação. Então, é um período de tempo. Nesse período de tempo, Deus sempre, então, tem uma palavra de alerta para que o homem possa cumprir aquilo que está determinado,
Então, o homem está sendo provado e sempre há um período de julgamento. Isso é na visão dispensacionalista, como vocês vão ver mais especificamente aqui, então. Bom, esse gráfico aí, dispensacionalismo versus aliancismo, o que eu fiz, por que eu construí esse gráfico? Exatamente para nós compararmos, já iniciarmos uma comparação entre esses dois sistemas, essas duas sistemáticas, ok? Então, vejam aí, no primeiro gráfico, acima do tracejado, você tem as dispensações, portanto, no dispensacionalismo. Esse dispensacionalismo aí ele é chamado de dispensacionalismo tradicional ou clássico. Por quê? Porque os próprios dispensacionalistas, eles vão criando novos sistemas. A ideia é buscar evoluir na teologia deles. Então, o tradicional, ou seja, o dispensacionalismo tradicional, eles dividem geralmente em 7 dispensações, mas já tem um grupo chamado dispensacionalismo progressivo, que não se preocupa muito com o número de dispensações. E também tem o dispensacionalismo revisado. Daí você vai vendo, então, que as sistemáticas, elas são criadas, mas elas têm uma tendência de mudança. Eu repito a vocês, por que isso acontece? Isso acontece porque nós, seres humanos, nós não entendemos plenamente a mente de Deus e os propósitos de Deus. Nós precisamos e dependemos exclusivamente do Senhor para nos revelar toda a verdade dele. Então, dentro do meio evangélico, nós temos muitos pensamentos diferentes. E isso, pessoal, é importante que vocês já tenham isso com clareza, tratem essas diferenciações de forma normal. Não fique ansioso porque isso acontece, entendeu? Porque a nossa tendência é pensar, poxa, se a Bíblia é uma só, se a revelação é única, por que nós temos diversidade de pensamentos teológicos e de sistemas de interpretação? Então, isso significa que nós não somos papistas, nós não somos católicos, né? No catolicismo, o Papa ele vai definir o dogma da Igreja e, definido pelo Papa, os católicos aceitam aquilo como sendo verdadeiro. No meio evangélico, isso não acontece. Por quê? Porque Deus nos dá a liberdade de sempre evoluirmos no conhecimento dele. Então, nós estamos já há mais de 2000 anos de história da igreja, desde Atos até 2020, não é? São passados 20 séculos. E ainda estamos buscando conhecimento. Por quê? Quanto mais nós buscarmos conhecimento, melhor nós vamos conhecer toda a estrutura e os planos e os propósitos de Deus. Então, por isso que existe o dispensacionalismo, existe o dispensacionalismo progressivo, existe o dispensacionalismo revisado. Por quê? Porque o homem, os grandes teólogos, procuram trazer um melhor entendimento de tudo aquilo que nós temos até hoje. Dentro do aliancismo, como nós vamos estudar na próxima aula, tem a teologia da nova aliança. O aliancismo, como nós falamos na aula passada, é chamado também de teologia do pacto. Então, é teologia do pacto, ou teologia da aliança, ou aliancismo. E eles também vão buscar aperfeiçoar essa sistemática de interpretação bíblica. Então, vai surgir o aliancismo, a teologia da nova aliança.
Então, de repente, surgem outras sistemáticas, mas, repito, a intenção é buscar a melhor interpretação da Bíblia, ok? Então, isso demonstra o quão dependentes nós somos de Deus e limitados na nossa inteligência, no nosso conhecimento. Afinal de contas, os pensamentos de Deus são infinitamente superiores aos nossos, e quanto mais nós buscarmos a revelação, o conhecimento, a iluminação do Espírito Santo, para estarmos crescendo no conhecimento de Deus, melhor, tá? Então, vamos lá, voltando aqui para o dispensacionalismo. Então, observem aí a criação. Então, Deus cria o homem, tanto no dispensacionalismo como no aliancismo, nós temos, logicamente, a criação, nós não temos como negar, não é? Então, da criação até a queda, no dispensacionalismo, os dispensacionalistas tradicionais vão dizer o seguinte, que esse período é chamado de inocência, depois vem o período após a queda, que é chamado de consciência, depois governo humano, promessa, lei, graça, e no final da graça, então, para o dispensacionalismo, tem os 7 anos da grande tribulação, e a igreja, dentro do dispensacionalismo clássico ou tradicional, que é esse que nós estamos vendo agora, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E eles têm motivos para crer nisso, como nós vamos desenvolvendo aqui dentro das nossas aulas. Então, para um dispensacionalista tradicional, se você perguntar se o arrebatamento ocorre antes, no meio ou depois da grande tribulação, eles vão afirmar categoricamente que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação, e vocês vão entender por que eles pensam assim. Por isso que eu digo, quanto mais nós estudamos, menos nós vamos brigar com os nossos irmãos. O que nós precisamos é nos respeitar. Então, nós temos que respeitar quem pensa dessa forma, quem pensa da outra forma. Então, no dispensacionalismo tradicional, o arrebatamento da igreja ocorre antes da grande tribulação, e no final da grande tribulação, no final dos 7 anos, Jesus desce com a sua igreja para reinar por 1000 anos. Por isso que vocês têm aí no gráfico a 7ª dispensação, que é chamada de milênio, ok? Então, vejam no gráfico, eu vou repetir as dispensações, então, a inocência, a consciência, governo humano, promessa, lei, graça e milênio. O que são essas dispensações dentro desse sistema de interpretação? São formas diferentes que Deus vai se relacionando com o homem no decorrer do tempo, desde a criação até a consumação dos séculos. Um detalhe, eu não coloquei aí no gráfico, mas após o milênio, para os dispensacionalistas, e isso é comum em todas as sistemáticas, após o milênio, seja ele literal ou não, virá então novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Ok? Agora, no gráfico abaixo, eu fiz uma comparação então com o aliancismo. Vejam que o aliancismo ele é bem mais simples, ele é bem mais resumido, ele é bem mais sintético. Então, como nós já vimos na aula anterior, nós temos a criação e a queda. Nesse período de criação e queda, os aliancistas, ou a teologia do pacto, chamam esse período de pacto das obras, ou aliança das obras. Então, Deus fez uma aliança com Adão, para que ele pudesse cumprir em obediência e não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, essa foi
a ordem de Deus aqui no aliancismo e também lá no dispensacionalismo, ok? Então, no período da inocência, a ordem de Deus foi que vocês não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, nós sabemos que não foi assim. O homem comeu e ocorre a queda. Então, quando a gente estuda Gênesis capítulo 3, nós vamos ver a queda do homem, e então nós temos esse pacto das obras entre Deus e Adão. O pacto foi quebrado por Adão. Então, como que Deus resolve isso no aliancismo? Ou seja, como que Deus vai continuar se relacionando com o homem após a queda? Qual é o problema que Deus tem que resolver, então? É o problema do pecado. Então, após a queda, no aliancismo, nós não temos essas 5 dispensações, como a consciência, governo humano, promessa, lei, graça. Na verdade, no aliancismo, nós temos um único pacto pós-queda chamado o pacto da graça ou aliança da graça. Okay? Então, esse pacto da graça é feito entre Deus e a sua igreja. E igreja aqui, o aliancista vai entender tanto Israel como gentio. Então, desses 2 povos no aliancismo, desses 2 povos, judeus ou Israel e gentios, Deus faz um único, que é a igreja. Então, o pacto da graça inicia-se após a queda e vai até o arrebatamento da igreja. O aliancista, ele vai dizer o seguinte, que o arrebatamento da igreja ocorrerá após a grande tribulação. Por quê? Porque o aliancista não faz separação entre Israel e igreja. É um único ponto. Ou melhor, é um único povo para o aliancista. Ok? Então, se eles não fazem separação entre Israel e igreja, eles vão dizer o seguinte, que só existe um sistema de salvação, que é pela graça, e tanto, ou melhor, e que a igreja passará pela grande tribulação, e eles têm como base o sermão escatológico do Senhor Jesus em Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 24, onde fala então que após a grande tribulação, o Filho do Homem aparecerá nas nuvens e os anjos recolherão os eleitos dos 4 cantos. Então, no aliancismo, eles entendem que essa segunda vinda de Jesus, a segunda vinda, ocorre concomitantemente ou simultaneamente com o arrebatamento da igreja. Então, um aliancista, ele nunca vai ser pré-tribulacionista, porque ele vai dizer o seguinte, o arrebatamento vai ocorrer naquele momento em que os anjos reunirão dos 4 cantos da terra os eleitos. Então, logo, eles provam, usando o sermão escatológico do Senhor Jesus, que a segunda vinda e o arrebatamento acontecem depois da grande tribulação. Então, por que os dispensacionalistas creem que a igreja vai ser arrebatada antes? Porque eles separam a igreja de Israel. Então, enquanto que no aliancismo Deus tem um único povo chamado de igreja, e o pacto que Deus fez para a salvação desse povo é o pacto da graça, mediante a redenção que há em Cristo, lá no dispensacionalismo, o que eles fazem? Eles separam Israel e igreja. O que eles vão dizer? Que Deus tem uma forma de trabalhar com Israel e Deus tem outra forma de trabalhar com a igreja. Então, dentro da forma com que Deus trabalha com a igreja, Deus arrebata a igreja antes da grande tribulação, e o período de 7 anos de tribulação, Deus volta a trabalhar com o povo de Israel,
Então, quem passa pela grande tribulação, pelos 7 anos da grande tribulação, na visão dispensacionalista tradicional, quem passa pela tribulação são os israelitas, é o povo de Israel, ok? Então, por isso que nessas sistemáticas, quando você escolhe uma sistemática, na verdade, você já está dando um norte para a sua escatologia. Então, não tem um dispensacionalista tradicional que concorde com um aliancista no sentido de arrebatamento da igreja. Então, eles vão pensar diferente, enquanto um vai ver a igreja sendo o povo espiritual de Deus e Israel sendo o povo de Deus aqui na terra, e Israel passando então pela grande tribulação, a igreja sendo arrebatado antes, no dispensacionalismo. Lá no aliancismo, não. No aliancismo, Israel e igreja é o único povo. Aliás, gentios, né? Os gentios e os israelitas são o único povo em Cristo. Então, veja só, Deus vai tratar da mesma forma. E eles se utilizam principalmente do sermão escatológico de Jesus para mostrar, para demonstrar que a igreja, composta então por gentios e israelitas, passará pela grande tribulação. E aqui no aliancismo, terminada a graça, vem o juízo final, destruição desta terra, conforme Pedro capítulo 3, né? Quando Pedro fala que os elementos, os ardentes, se destruirão, e aí Pedro vai falar, porém nós aguardamos novos céus e nova terra. Então, pelo que Pedro coloca ali na sua segunda carta, capítulo 3, se não me falha a memória, dá a entender que esta terra será destruída e então virão novos céus e nova terra, que é o Apocalipse 21 de João, ok? Que ele fala de novos céus e nova terra. Então, no aliancismo, a igreja é arrebatada depois, aí vem o juízo final, depois do juízo final, o estado eterno, que é exatamente novos céus e nova terra. Voltando para o gráfico do dispensacionalismo, depois do milênio para eles, milênio literal, depois do milênio literal, aí sim tem o julgamento, o trono branco, e depois, então, desse período milenar na Terra, nesta Terra, aí sim novos céus e nova Terra. Um detalhe, os aliancistas, eles são amilenistas. Ser amilenista não significa, dentro da visão e da escatologia milenista, não significa dizer que eles não creem no milênio. Para um amilenista, o milênio ele é um período longo, não literal, e esse período iniciou-se com a primeira vinda de Jesus, quando ele destrói, então, o império das trevas, e até a segunda vinda. Então, esse período da primeira vinda até a segunda vinda é o período chamado, então, de milênio no amilenismo. Então, não é um milênio literal, mas é um período de tempo, ok? Muito bem, vamos caminhar, porque tem muita informação ainda para ser passada. Esse gráfico, então, ele é mais detalhista com relação às 7 dispensações. Então, nós estamos falando do dispensacionalismo tradicional, do clássico, tá? É esse que surge no final do século XVIII, início do século XIX. Portanto, essa sistemática do dispensacionalismo é uma sistemática bastante recente, ela não é antiga, ok? Então, tem o quê? 200, 250 anos dessa sistemática, porém, principalmente por causa da Bíblia de Scofield, é possível que alguns de vocês tenham essa Bíblia,
E lá na Bíblia de Scofield, você vai ver essas 7 dispensações. Então, um crente que ganha uma Bíblia de Scofield, uma Bíblia de estudo de Scofield, que fala então das 7 dispensações, como ele vai estudar aquilo, ele vai crer naquilo como sendo verdadeiro. Então, todo crente que ganha, recebe uma Bíblia de Scofield, se torna um dispensacionalista e vai defender a sua fé. Mas por que ele é um dispensacionalista? Porque ele aprendeu dessa forma. Então, por que um aliancista é aliancista? Porque ele aprendeu daquela forma. Então, o que é melhor? Nós estudarmos todas as sistemáticas, e essa é a nossa proposta nesse curso desde o início, e aí nós podemos, então, ter a liberdade de pensar, não, eu quero entender que esta sistemática é a melhor para o meu entendimento de todo o trabalhar de Deus com a humanidade no decorrer das eras. Então, aí, vocês têm nesse quadro, lá na coluna não, na linha em amarelo, você tem dispensação, início, término, fatos, responsabilidade, essa é a responsabilidade do homem, e os juízos de Deus. Então, na inocência, o que nós temos? O início ocorre na criação, logicamente, tá? Início na criação. Logo, vocês têm aí os versículos, que eu não vou citar, mas vocês têm aí esses versículos que são apontados, então, dentro do dispensacionalismo. Então, você tem a inocência, aí você tem, então, a criação do homem, então ela inicia-se na criação e termina na queda, como nós dissemos. E quais são os fatos que ocorrem aí nesse período, né, que está acontecendo de Gênesis 1 a Gênesis 3? Né? Vai acontecer o seguinte, a maldição, você vai ver a maldição da serpente, sobre a serpente, a maldição sobre a mulher e a maldição sobre o homem. Então, aqui nós temos esses fatos aí, que é a maldição e, consequentemente, a expulsão do jardim do Éden e a morte. Então, Deus vai dizer, vai deixar claro ali que eles não deveriam comer do fruto da árvore da vida, porque no dia em que comerdes daquele fruto, que eles comessem daquele fruto, eles morreriam. Esse morrer ali não significa que aquele fruto fosse envenenado, né, e eles comessem e ocorresse uma morte instantânea, não é isso. Deus dizendo o seguinte, a partir desse momento ocorre a quebra do pacto e vocês estarão morrendo, significa que o tempo de vida e o meu plano, o plano de Deus para o homem era um plano de vida eterna. Ao comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa longevidade, ela não existiria, ela diminuiria, né? Mas ali, nos primeiros anos ainda de Gênesis, você vai ter homens vivendo 969 anos, como Matusalém. Os estudiosos dizem que isso foi possível porque, naquela ocasião, a alimentação era mais pura, não havia poluição do ar, tal, e então havia uma longevidade de em torno de 900 anos. Mas o homem, depois do envelhecimento, ele morre, né? E nós temos comprovadamente certeza de que isso acontece. Então, o início é na criação e o término é na queda. E os fatos, então, maldição, expulsão e morte. A responsabilidade do homem aí era não comer do fruto, como nós dissemos. E os juízos de Deus, segundo os dispensacionalistas, foi a expulsão do Éden e a maldição e morte. Ok? Então, foi um pacto, foi uma dispensação em que Deus estabeleceu uma responsabilidade para o homem, ele não cumpriu, por não cumprir, veio então o juízo.
Aí, a segunda dispensação é a consciência, que vai ocorrer, então, logo após a queda. Então, você também tem aí a referência bíblica. Né? Início, então, da consciência é após a queda, e o término é no dilúvio, em que Deus salva somente Noé e sua família. Quais são os fatos aí? Ó? Maldição e morte pelo pecado, e a promessa de um redentor, em que Deus vai, então, já estar iniciando ali, dentro dessa sistemática, um plano de redenção para o homem mediante Cristo Jesus. A responsabilidade era obedecer, fazer sacrifícios com derramamento de sangue. Tá? Então, isso é o que eles entendem ser a responsabilidade do homem na dispensação da consciência. E o juízo foi exatamente o dilúvio e acabou, então, destruindo a raça humana, menos Noé e sua família. E tem três aí, a terceira dispensação, o governo humano. Isso, então, teve início quando? Após o dilúvio, Gênesis 9. Terminou com a Torre de Babel, lá em Gênesis 11. Quais são os fatos aí? Deus, então, colocou como responsabilidade para eles povoar a terra e governar a terra. Porém, eles não obedeceram. Eles quiseram, segundo os dispensacionalistas, quiseram viver uma vida independente de Deus. E aí Deus, então, vai espalhar, vai confundir as línguas e espalhar os seres humanos ali, naquele período, sobre a face da Terra. E por isso que nós temos essas variedades de nações. A responsabilidade, então, era povoar a terra, eles até cumpriram isso, tanto é que nós estamos aqui, porém não cumpriram os propósitos de Deus para aquela dispensação, segundo essa visão. E então o juízo foi o quê? A confusão de línguas. Tá? Então, o que está relatado ali em Gênesis capítulos de 9 a 11. Então, eles colocam isso como sendo um período do trabalhar de Deus com aquela geração, ou com aquelas gerações. A quarta dispensação, ela é também chamada de aliança abraâmica, né, que Deus faz com Abraão. Né? Ela é chamada, então, de promessa. Em Gênesis 12, nós temos, então, Deus chamando Abraão para ser uma bênção para todas as nações. O término dessa dispensação, da promessa, ocorreu, segundo eles, na saída do Egito, lá em Êxodo 19. Então, quais são os fatos? Envolvia a criação de Israel e uma terra prometida. Esses são os fatos. Qual era a responsabilidade? Permanecer em Canaã, mas eles não permaneceram. Então vem o juízo. Qual é o juízo? Escravidão no Egito. Então nós sabemos que Israel ficou 430 anos debaixo do jugo de Faraó, debaixo da escravidão ali no Egito. Então isso é dispensação da promessa nesse período, então, que vai de Gênesis 12 até Êxodo. Então, quando Deus permite que o povo saia do Egito, ok? Mas eles ficaram ali 430 anos debaixo de escravidão. Esse foi o juízo de Deus para com essas gerações que inicia ali em Abraão. A quinta e muito conhecida dispensação é a lei. Quem é o personagem maior da lei? É Moisés. Êxodo capítulo 20, nós temos lá os 10 mandamentos da lei, que é a lei moral de Deus. Para os aliancistas, os 10 mandamentos compõem a lei moral de Deus, para os aliancistas. Ok? E aqui, então, nós temos Moisés, depois a lei, então, ela inicia-se com Moisés, e ela termina, então, portanto, é um período longo, né? Essa dispensação é bem longa,
que ela vai terminar com a ascensão de Jesus. Então, Jesus vem, anuncia o reino, ele morre para a expiação dos pecados. Então, essa morte substitutiva de Jesus, ele cumpre a lei, portanto, ela estaria terminando ali. Então, essa dispensação da lei termina exatamente com a ascensão de Jesus, que você encontra lá em Atos capítulo 1. Quais são os fatos? Revelação da lei, que envolvia obediência por parte de Israel. Então, dentro do dispensacionalismo tradicional, a lei foi dada especificamente para a nação de Israel. E a responsabilidade era o quê? Guardar a lei. Mas, como nós sabemos, eles não guardaram a lei, e então vem o quê? O juízo. Qual foi o juízo segundo os dispensacionalistas? Perda da nacionalidade e a dispersão mundial. Então, o povo é disperso, o povo judeu é disperso por toda a terra, e eles perdem a nacionalidade, e essa nacionalidade, segundo alguns, ela foi retomada em 1948, quando Israel se tornou novamente nação. Mas ela, segundo os dispensacionalistas, ela perdeu, então, essa nacionalidade. E a sexta dispensação, dentro dessa sistemática, é a graça. Né? O início em Pentecostes, capítulo 2, que nós sabemos do derramamento do Espírito Santo ali, e o término seria o quê? No arrebatamento. Eles citam 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Então, tem início e tem fim. Sempre as dispensações têm início e fim. Então, o término é no arrebatamento. Como eu disse, o arrebatamento para eles é após a grande tribulação. E os fatos, a pregação do Evangelho da Graça a todas as nações. Aqui nós não temos dúvida, realmente a igreja, desde o seu início ali em Atos até os dias de hoje, ela continua cumprindo o ide do Senhor Jesus, que é a pregação do Evangelho. E a responsabilidade, receber a Cristo pela fé. Então, a salvação é pela fé em Cristo. Então, essa é a responsabilidade de todo homem dentro do plano do dispensacionalismo. O evangelho é pregado e a responsabilidade do homem é crer, é receber a Cristo pela fé. E aqui você já vai conseguindo ver um pouco de arminianismo no dispensacionalismo. Porque o arminianismo vai dizer o seguinte, que o evangelho é pregado, porém cumpre ao homem a responsabilidade de crer em Cristo. Diferente do aliancismo, que é calvinista. O calvinista vai dizer o seguinte, pregue o evangelho para todos. Entretanto, para os eleitos, a graça de Deus é irresistível. E por ser irresistível, o eleito vai crer. Então, enquanto que o arminianismo enfoca o livre-arbítrio do homem, o calvinismo enfoca a soberania de Deus em eleger aqueles que hão de ser salvos. E então, o juízo após a graça vai ser a grande tribulação. Tá? Então, isso é dispensacionalismo. Por isso, então, que eles também são pré-tribulacionistas. Porque para eles, como a igreja ela crê em Cristo, ela será o quê? Arrebatada antes da grande tribulação. Porque o juízo para eles é a grande tribulação. E dentro do juízo, Deus derrama a sua ira. Eu acho que aí é um equívoco de pensamento. Tá? Eu não vejo a grande tribulação como o juízo de Deus, como um período em que Deus derrama a sua ira sobre a humanidade. Eu vejo isso como o dia do Senhor em que Deus vai derramar a sua ira, que, se você fizer uma análise mais apurada dos textos,
você vai ver que isso ocorre no final da grande tribulação. Então, a igreja, ela não vai passar pelo juízo, mas nós não podemos garantir que ela não passará pela grande tribulação. Porém, os dispensacionalistas, exatamente por considerarem a grande tribulação como sendo um período de juízo, obrigatoriamente todo dispensacionalista clássico, tradicional, tem que ser pré-tribulacionista. Ok? E aí, então, arrebatamento, eles colocam aqui, alguns colocam arrebatamento como sendo aí um período, não uma dispensação, né? O período da grande tribulação seria de 7 anos, retorno à dispensação da lei para a salvação de Israel. Então, nesse período, tá? Então, olha só como eles pensam. No período da graça, Deus dá um intervalo aí, e Deus não está trabalhando mais com Israel. Deus está trabalhando com a igreja. Muito bem. Como a igreja, nessa linha de pensamento, será arrebatada antes, então, após o arrebatamento da igreja, Deus volta a trabalhar com Israel. Então, aí, retorno à dispensação da lei. É muito estranho esse pensamento, né, que você teve a lei, agora arrebatamento é lei, graça, arrebatamento da igreja, e após o arrebatamento, Deus volta para a dispensação da lei exatamente para lidar com Israel. Isso é um pensamento dispensacionalista, ok? E, por fim, milênio. Milênio, ele tem início com a segunda vinda de Jesus, aí eles consideram Mateus 25, de 31 a 46, Lucas 21, Marcos 13, aí eles consideram que aquela vinda de Jesus é a segunda vinda, então, e ali inicia o milênio, porque Jesus descerá com a igreja. Inicia-se, então, o milênio, o término é no fim de 1000 anos, então Jesus veio, implantou o reino na terra, conta-se 1000 anos literais, e esses 1000 anos aqui, então, será o reinado milenar de Cristo na terra, ok? E os fatos para eles seriam o quê? Reino de Jerusalém na terra, profecias do Antigo Testamento sendo cumpridas. Esse é um outro argumento que eles dão a respeito do milênio literal. Por que para eles o milênio tem que ser literal? Para que Deus, então, possa cumprir algumas profecias do Antigo Testamento que para eles estão em aberto. Ok? Responsabilidade do homem durante o milênio: adorar, obedecer e adorar a Cristo. Ok? Aqueles que não obedecerem e não adorarem, segundo eles, vão para o juízo, que é o juízo do grande trono branco. Ok? Então, esse é o pensamento dispensacionalista clássico ou tradicional. Vamos dar um intervalo e voltamos, então, logo mais com a segunda parte desta aula.